Marcos capítulo 7 diz assim: E reuniram-se em volta de Jesus os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, quer dizer, sem lavar, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Talvez você já ouviu muito essa frase, né? Principalmente lá atrás. Os antigos diziam isso, os antigos faziam isso, tradição de antigo. É isso que nós vamos falar hoje. Quando voltam do mercado, versículo 4, quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem, e muitas outras coisas a que receberam, para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que não são mandamentos, ou melhor, que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar os jarros e os copos, e fazem muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Amém? Irmãos, vamos entender isso. Tradição dos antigos. Nós crescemos muito ouvindo isso, né? Às vezes, dos nossos pais, das pessoas. Não, isso é costume dos antigos, os antigos ensinaram isso. Ou às vezes dizem assim, os mais velhos ensinaram. Quem já ouviu isso? Pessoas dizerem. E às vezes são costumes, tradições que carregam, que guardam, e as pessoas se apegam àquilo, às vezes como algo espiritual, colocando ali vamos dizer assim, uma obrigação espiritual, um poder espiritual naquilo. O caso dos judeus, Deus, através de Moisés, Deus deu uma lei para eles, e nessa lei havia muitos mandamentos de Deus. Só que eles, ao longo do tempo, eles foram desenvolvendo tradições próprias e colocando essas tradições como algo que tinha alguma relação com o espiritual, que melhoraria a comunhão deles com Deus. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque geralmente as tradições às vezes são criadas por pessoas que acham que sabem das coisas, que coloca ali um valor naquilo, um valor espiritual, coloca naquilo um valor como se aquilo tivesse algum valor diante de Deus. O que tem valor diante de Deus? O que está na palavra dele, o que ele nos ensina. Às vezes alguém começa uma caminhada até boa com Deus, até com um bom ensinamento, mas de repente a pessoa se acha que é mais espiritual que os outros, que tem um entendimento melhor, que tem uma comunhão maior que outras pessoas com Deus, a ponto que ela começa a criar tradições, coisas, e colocando, faz assim, faz assado, faz dessa maneira, dessa forma,
e levando as pessoas. E o pior nisso é que às vezes aqui tem uma aparência de, vamos dizer, de espiritualidade, mas aqui não tem valor nenhum para Deus, porque nada que estiver fora da palavra de Deus tem valor espiritual para Deus. A palavra já é autossuficiente espiritual. Nós só precisamos dos mandamentos, nós não precisamos de tradição. Por exemplo, nós somos um país religioso, e é um país cheio de tradições. Tem tradições culturais em cada lugar que nós vamos, em cada cidade, em cada estado, em cada lugar, até às vezes diferente as culturas, e as pessoas mantêm aquelas tradições. E algumas tradições, ela tem um cunho ali religioso, e as pessoas fazem aquilo achando que está agradando a Deus. Agora, nós que estamos no Evangelho, nós não temos que viver tradição. Mas os antigos viviam, os mais velhos viviam, mas se não está na palavra de Deus, não tem valor nenhum. E qualquer coisa que venha se desenvolver e querer colocar dentro da igreja como tradição, mas que não está na palavra de Deus, você não tem que seguir, não temos que dar atenção, porque não tem valor algum. Pode ser quem for, não, mas a pessoa que criou agora essa tradição, esse costume, é uma pessoa que já tem anos no Evangelho. Coitada dela, pode ter anos no Evangelho, mas o que ela cria não tem valor nenhum contra a palavra de Deus. Nós temos que ficar na palavra de Deus, nós não temos que estar apegados a tradição nenhuma. Mas quantos ainda são cristãos e ainda vivem tradição? Tem gente que está carregando ainda, está na igreja, no Evangelho, mas ainda carrega alguma tradição, algum costume que ela aprendeu lá na religião. Por exemplo, a religião tradicional, ela ensinou as pessoas e virou uma tradição, e é uma tradição, e nós temos a tradição, que sexta-feira santa ninguém pode comer carne, tem que comer peixe. Você pode chegar a chamada Semana Santa, é o tempo que mais se vende peixe, porque por tradição não pode se comer carne. Agora, que valor tem isso para Deus se não está na palavra dele? Que valor tem isso para mim se não está na palavra dele? Há até pessoas que, se chegar numa sexta-feira, ela te ver comendo carne, ela vai achar que você está no pecado, vai achar que você está errado com Deus. Mas na verdade é tradição, e isso faz o que? Essas coisas invalidam os mandamentos de Deus, que a pessoa se apega àquilo, coloca aquilo como comunhão com Deus, como espiritual, e o que acontece? Ela não dá atenção à palavra, fica na tradição. Era isso que Jesus estava vendo nesse povo, e Jesus estava dizendo: vocês são hipócritas. O que é a palavra? O que quer dizer a palavra hipócrita? É um ator, está atuando, não é real, não é verdadeiro. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, vocês não são pessoas de Deus verdadeiro. Vocês estão atuando com essa farsa de vocês, porque quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Jesus diz: anda na palavra dele, não anda em tradição. Eu, por exemplo, eu venho do Nordeste. É uma região com muita cultura e com muitas tradições. E o que tem de tradição lá, irmãos? Como também aqui em Minas é cheio, ou o Brasil inteiro é cheio de tradições. O que tem de tradição? Meus pais me criaram em tradição, algumas tradições religiosas. Eu não tenho que andar mais naquilo. Por que eu não tenho que andar? Porque se aquilo, eles me ensinaram, mas disseram que o certo era agir naquela tradição, fazendo aquilo que era a tradição dos mais velhos. Não importa de quem veio, não importa quem inventou, se não está na palavra de Deus, não tem valor para mim, porque eu não sou servo dos mais velhos, eu não sou servo de tradições, eu tenho que ser servo de Deus, da palavra dele, eu tenho que ser conduzido. Eu agora estou no mundo de Deus, o mundo de Deus é o mundo da palavra dele, do que ele ensina. Eu não tenho que saber se os meus avós, que os meus antepassados viveram aquilo e defenderam aquilo como algo espiritual, como algo certo. Eu tenho que saber se está na palavra de Deus.
O meu compromisso não é com os antigos, não é com a tradição dos mais velhos. Meu compromisso é com a palavra de Deus. Porque os antigos, por falta de não dar atenção à palavra de Deus, criaram muitas tradições que não têm valor algum para Deus. Era o que Jesus estava dizendo aqui. Jesus estava falando com o povo religioso. Quer dizer, como nós lemos aqui, aqueles judeus, eles chegavam, quando chegavam, eles lavavam as mãos, lavavam a cama, lavavam tudo. Aquilo para eles não era, eles não estavam fazendo aquilo simplesmente por higiene. Eles estavam fazendo aquilo por uma tradição que eles colocavam como de um cunho religioso, como se tivesse algum valor para Deus. Aí Jesus disse: olha, vocês só honram Deus com a boca, mas vocês não honram Ele com o coração. Porque quem honra a Deus com o coração segue a palavra dele, não tradição de homens, não que o homem inventa. O camarada pode ser o maior pregador do Evangelho, ter anos de pregação, ter um ministério respeitável, mas se ele criar uma tradição, alguma coisa que não esteja na Bíblia, não tem valor algum. Não tem valor, o valor está na palavra de Deus. Nós não temos que ser conduzidos por tradições das pessoas, nós temos que ser conduzidos pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. As tradições ficam para quem não tem além de Deus como guia. Aí a pessoa se guia com o que os homens dizem, inventam e diz que é certo. Só que o perigo da tradição é que ela sempre tira tua atenção da palavra de Deus para te levar àquilo. E é verdade, a pessoa se enche daquela certeza: não, isso aqui é o certo, eu fazendo isso vou agradar a Deus, Deus se agrada seu... E às vezes dá um valor tão grande, uma importância tão grande, e que você às vezes acha que aquilo é zelo com Deus, e não é. Não é zelo com Deus. Vamos pegar a tradição que eu falei aqui, Sexta-feira Santa. Ah não, não como carne de jeito nenhum, há tantos anos que eu jamais coloco carne na minha boca na Sexta-feira Santa. Você está perdendo seu tempo, porque isso para Deus não tem valor nenhum. Tem valor nenhum. Você está até invalidando a palavra de Deus, que tudo aquilo que a gente santificar com oração, dá graças a Deus, está santificado por Deus. Então não tem nada a ver. É uma coisa, mas é tradição. É tradição, mas não tem valor espiritual. Não tem valor espiritual. Nós temos que fazer as coisas de acordo com o que Deus ensina. Se Deus disse, não faz isso, eu não faço. Se Deus coloca, faço. Eu não tenho que estar, eu não tenho que estar, eu não sou servo da sociedade ou dos antigos. Nós temos que ser servo de Deus, vivendo a palavra dele, não as tradições. E pode ser qualquer outra tradição que venha criar. Às vezes dentro da própria igreja evangélica, alguém quer criar uma tradição, por exemplo, tem pessoas que acham que se subir no monte para orar, a oração lá é mais poderosa. Não tem nada a ver, irmão. O monte não vai mudar a oração. Monte não vai mudar a oração. Por exemplo, esse dia eu levei os pedidos de oração, que era um propósito que fizemos na região, de levar no monte. Subimos um monte terrível de alto, mas aquilo não deixa você mais perto de Deus. O que te deixa perto de Deus é você estar crendo na palavra dele e obedecendo a palavra dele. Não é o lugar que você está, não é o monte. Eu até consagrei um azeite para entregar para vocês aqui, mas não é o monte que santificou o azeite, que consagra. Consagra se orou e creu. Vem lá com os pastores, se nós crermos, vai haver milagre. Mas não porque subiu o monte, que foi consagrado no monte. Eu estou falando isso porque às vezes, dentro da igreja evangélica, as pessoas querem colocar como o monte é um lugar especial. O monte é só um monte. Não vai fazer ninguém mais santo lá não. Não vai fazer ninguém crer mais do que outro. É só um monte, irmãos. É um lugar que você separa. Eu vou orar aqui. Até porque se nós formos levar ao pé da letra o ensinamento de Jesus, ele disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto a Deus, e o teu pai que está nos céus, ele ouve e te responde. Então eu não iria ao monte, eu iria para dentro do meu quarto.
se eu fosse levar ao pé da letra isso aqui, mas também Jesus não estava criando uma regra. Ele estava dizendo que nós devemos levar os nossos problemas, ao invés de ficar espalhando, falando para um e para outro, levar em secreto a Deus, que Deus vai abençoar. Ele estava ensinando. Se você olhar Jesus, ele orou em monte, ele orou no deserto, ele orou no jardim do Getsemane, era o costume de orar. Ele procurava lugar para se separar e ficar ali com Deus. E é o que deve ser uma oração, às vezes feita no monte. Mas alguns querem criar uma tradição que o monte é um lugar especial. Aí uma mulher chega para Jesus e diz assim: em qual monte nós devemos adorar? Lá em Jerusalém ou aqui? E Jesus disse: nem um monte nem o outro, porque o Pai, Ele busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus está buscando coração rendido a Ele, não local, especial, santificado. Como por exemplo, eu vou entregar o azeite, eu consagrei no monte, mas não foi o monte que consagrou o azeite, não é o monte que faz o azeite. O que vai é a fé, usar aquilo com fé, vai funcionar. É a oração feita com fé, seja no monte, seja dentro de casa, seja na igreja. Então quer dizer, nós temos que tomar cuidado com tradições que pessoas querem criar e às vezes querem nos fazer andar naquela tradição que a palavra de Deus não está dando respaldo. Não está dando respaldo. Às vezes até se isola num versículo para dar fundamento o que a pessoa quer criar. Esse pessoal aqui, eles se encheram de tradições, aí foram para Jesus, foram até censurar. Ah, mas teus discípulos não lavaram as mãos, não faz isso, não segue os antigos nas tradições, as tradições dos antigos. Jesus disse: vocês são um bando de hipócritas. Vocês falam que adoram a Deus, mas é só de boca, o coração de vocês está longe. Por quê? Todo coração que não está na palavra de Deus está longe de Deus. Por mais que a pessoa fique inventando coisa, inventando moda, inventando tradição, a gente temos que tomar cuidado com tradição. Tradição, geralmente, ela anula a palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos que dar todo valor o que diz a palavra, o que ensina a palavra. Mas de repente nós pegamos uma tradição e damos aquilo um valor espiritual, aí começamos a ser zelosos naquela tradição e parece que se você fizer aquilo, você está de bem com Deus, se você não fizer, você está de mal com Deus, e você está de mal com Deus quando você está agindo fora da palavra dele. O ensinamento está na palavra, não está na tradição que alguém criou, e nós temos que tomar muito cuidado nisso, porque nós somos um país, vamos dizer até assim, de religião cristã, uma religião cheia de tradição de coisas criadas por homens. Coisas criadas por homens, tem um bocado aí, criado por homens. Por exemplo, eu fui criado numa casa, numa família, que meus pais, eu falei aqui da Sexta-feira Santa. Na minha casa, meus pais, eles não comiam carne sexta-feira nenhuma. Dizia, sexta-feira não pode comer carne. Meu pai não comia. Fosse almoçar na sua casa na sexta-feira, você servisse carne, ele não comia. Era tradição. Minha mãe me ensinou isso. Ensinou também que não deveria. Sexta-feira não é dia de comer carne. Ou come peixe, ou come qualquer outra coisa, mas carne não. Agora, o que tem a ver de ensinamento de Deus para isso? Nenhum. Se perguntasse para ela, mas o porquê? Ela nem sabia responder. Ela ia dizer assim, porque os antigos ensinaram, porque os mais velhos ensinaram. E eu não tenho nada a ver com os mais velhos que ensinaram, eu tenho a ver com o que Deus ensina. Minha vida, com o dia que eu entreguei para Deus, é para andar guiado pela palavra de Deus. Minha luta é obedecer a palavra, não obedecer tradição de homens. Ah, mas os homens vão censurar pessoas. Ah, vai censurar, estou nem aí para que os homens censurem. Eu tenho compromisso com a palavra de Deus, com a palavra de Deus. Então hoje pode ser sexta-feira ou sexta-feira, o que for, eu vou comer, tem cardápio, vamos comer. Por quê? A palavra de Deus não condena, a Bíblia não condena, a Bíblia não me ensinou isso. Minha vida é com a palavra, tem que ser com a palavra de Deus, não com tradições.
tradições é coisa de homens, e Jesus censurou aqui e chamou esse povo de hipócritas. Porque ele disse: vocês acham que estão honrando a Deus? Não estão, porque vocês anulam o mandamento de Deus para ficar nas tradições. O apóstolo Paulo também falou isso. Lá em Colossenses capítulo 2, ele alertou a igreja para não cair em tradição, para não ir. Eu sei que tem gente até que se magoa quando você fala em tradição. Não, porque eu aprendi isso com meus pais, eles agiam assim todo ano, não sei o que lá. Não, se você quiser fazer seguir uma tradição, siga, mas não colocando nela um cunho espiritual, porque não tem valor nenhum para Deus. Poderia ser muito valioso para os seus pais. Como na minha casa era muito valioso para meus pais não comer carne na sexta-feira, era muito valioso não comer na quinta-feira santa, na sexta-feira santa, era muito valioso. Eu lembro que na cidade que eu nasci tinha uma feira livre a quarta-feira, até hoje tem. No Nordeste tem muito, essa cidade tem aqueles dias de feira. São Paulo é por bairro, a cidade é muito grande. No Nordeste geralmente é aquela cidade do interior, cada cidade tem uma feira, e é uma feira grande geralmente, grande mesmo, vende-se de tudo, toma conta de uma parte da cidade inteira, vários. E eu lembro que tinha meu pai, então Semana Santa, na quarta-feira ele já ia comprar peixe, porque daquele dia em diante ninguém já comia carne, até o sábado que podia comer. Mas quer dizer, o ano inteiro comeu, só naquele tempo que era pecado. Por quê? Tradição. Mas a questão não é, a questão é que a Bíblia não ensina nada. Se a Bíblia não ensinou nada, se a Bíblia não disse nada, então é tradição de homens, não tem valor algum para Deus, vai ter valor para o homem só. E como meu compromisso não é com os antigos, meu compromisso é com a palavra. Se tem algo que eu tenho que lutar é para viver a palavra. E é qualquer tradição. Não, mas porque isso aqui é tradição. Bom, é tradição. Quem não tiver Deus que siga. Quem tem Deus tem que seguir a palavra. Porque o nosso guia é o Espírito Santo de Deus. Ele não vai nos guiar em tradição. Ele vai nos guiar em toda a palavra de Deus. Esse é onde Ele nos guia. Ou então, nós vamos ser guiados pelos homens. Aí não vai adiantar nada para Deus. Não faço isso porque isso vai me fazer agradável a Deus. Não vai. Colossenses capítulo 2, Paulo vem aqui com a advertência acerca de falsas doutrinas na igreja, porque Paulo sabia que era isso. Sempre na igreja acontece, de vez em quando alguém quer criar um modismo, alguém quer criar não faça isso, não faça dessa maneira. Alguém que se diz até mais espiritual, que recebeu uma mensagem especial. Meu irmão, nós não temos nenhuma mensagem especial para seguir. A mensagem que nós temos especial já está tudo aqui na Bíblia Sagrada. Não precisa de ninguém dizendo que recebeu algo novo de Deus para a gente seguir. Se vir, ignora. Pode ser quem for. Mas essa pessoa tem muitos anos pregando o Evangelho. Não importa. Não quer dizer nada. Se estiver fora da Bíblia, não tem valor algum para Deus. Se não tem valor para Deus, não tem para você, não tem para mim. Você segue se quiser. Versículo 8, ele diz assim: tende cuidado, capítulo 2, Colossenses 2, 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo o que, gente? A tradição de homens. Tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Isso quer dizer o quê? Se isso aqui é rudimento do mundo, não tem nada a ver com Cristo, então nós não temos que seguir. É tradição que não tem valor algum para Cristo, não tem valor algum para Deus, algo que não tem valor para nós. Porque se você está confessando Jesus, se você entregou sua vida para Jesus, é para viver uma nova vida, guiado por Ele. É para viver os rudimentos do Evangelho de Cristo. Não que o homem ensina, não que o homem cria. Mas foram os antigos que criaram. E daí? Se criaram algo fora da Bíblia, então não tem valor nenhum. Se foi criado por uma religião, mas não na Bíblia, não tem valor nenhum.
Então, deixa quem quer ser guiado por homem, quem quiser ser presa de homem, habitar. Vamos habitar naquilo que Jesus nos ensina. Porque antes de Jesus subir os céus, ele falou algo para os discípulos. Isso está lá em Mateus capítulo 28, que é isso que importa. Mateus capítulo 28. Agora você volta. E não cai em tradição. Não, mas isso é uma tradição da família. Tem aquelas tradições que as pessoas fazem. Entenda bem, nós estamos falando aqui de tradição com cunho religioso, né? Tem tradição que não é. A minha família tem uma tradição de se reunir todo dia ou todo final de ano. Já é uma tradição de união, não tem nada a ver com religioso. Eu estou dizendo aqui as tradições que às vezes querem nos impor com valor religioso, para que você entenda muito bem. Entenda muito bem. Isso não tem valor nenhum, não adianta. Eu faço isso porque eu sei que se eu fizer vou ficar melhor com Deus. Não, você vai ficar de bem com Deus andando na palavra dele, obedecendo a palavra, não fazendo coisas religiosas, seguindo tradições de homens religiosos. Agora, logicamente, existem outras tradições, são aquelas tradições feitas que as pessoas fazem, às vezes famílias colocam, mas sem cunho religioso. Isso aí já não tem nada a ver, não está colocando Deus no meio da coisa, já é diferente. Aquela, nós temos uma tradição de se reunir em família. Bom, já é outra coisa, né? Essa Jesus não está falando, isso aí é uma tradição mais de comunhão de família. Então não está se fazendo. Mas também se fizer pensando que vai agradar a Deus por causa disso, está perdendo o tempo, que não tem nada a ver. Isso aí vai agradar a família mesmo. Então o que Jesus combateu aqui, é o que eu quero que fique bem claro para você, é aquelas tradições que as pessoas colocam para você e diz: se você não fizer, você está pecando, você está fazendo algo contrário a Deus, ou se você estiver fazendo, você está se tornando agradável a Deus. Não está, meu irmão, não está. Aquilo que Deus não mandou na palavra dele, se a gente fizer, faz porque quer fazer, pode até parecer muito agradável. Por exemplo, eu vou pegar a oração do monte. Você faz por quê? Porque eu subo um monte. Porque eu quero subir um monte, eu gosto de orar lá, eu acho um lugar assim aberto, a natureza, mais inspirador. Mas ele não vai mudar a oração, não vai ser uma oração. A minha oração feita no monte, ela não é mais poderosa do que a feita dentro do meu quarto, como Jesus mandou, ou em qualquer outro lugar. Porque o que vai fazer a oração ser poderosa é a fé que a pessoa coloca quando ora. Jesus diz: tudo que você pedir em oração, crendo que eu receberei, você tê-lo-ei. Quer dizer, o que faz uma oração ser forte não é o tom da voz, não é o local que você fez ela, mas sim a fé que você está ali, a determinação, aquela fé que você está nela. Não, estou orando aqui, estou crendo, aí sim, aí pode ser no monte, pode ser dentro de casa, pode ser na igreja, ou pode ser até na sua sala, não sei, onde você estiver, até no local separado do seu trabalho. De repente, chegou na hora do trabalho, tem uma salinha lá, eu tirei um tempo, é a hora aquela hora do almoço. Eu já vi pessoas dentro da empresa fazer isso. Hora do almoço, almoçar, outros vão lá às vezes tirar uma soneca, a pessoa vai lá fazer uma oração, vai lá buscar a Deus. Já vi pessoas fazer isso. Trabalhei em empresa e tinha pessoas, são bem poucos cristãos que têm essa coragem de gastar tempo no lugar público orando, buscando a Deus, que a maioria tem vergonha de Deus quando está em público. Mas eu já vi pessoas fazer isso. Eu lembro até de um rapaz, eu não era convertido, trabalhava com ele, a gente trabalhava à noite. E às vezes os outros iam jantar. O jantar era no meio da madrugada. E ele ia lá para o banheiro, dobrava o joelho lá no lugar e ia orar. Pior é que ele era determinado, porque o banheiro de empresa, à noite não tinha nem cuidado, um banheiro fedido cada lá. Mas ele ia buscar a sua devoção com Deus. E pode ter certeza,
naquele banheiro fedido, ele fazendo aquilo com fé, Deus estava ouvindo, Deus ia abençoar. Então quer dizer, o que eu quero que você entenda é que nós não podemos criar tradição também dentro da igreja. Não, tal lugar é mais poderoso, tal oração. E tem crente que tem isso, tem crente que acha, não, se eu subir o monte mais alto, aí lá a oração vai ser mais forte. Meu irmão, Deus não vai se impressionar com esforço físico meu, não. Deus vai se impressionar. O que impressionou Jesus foi a fé de um homem, não esforço físico, é loucura. Eu lembro em Fortaleza, eu fui para o monte com os irmãos, tinha um monte que a gente costumava ir. O monte lá na verdade era as dunas, lá é dunas, né? Dunas é só a areia solta. E aquilo para você caminhar com a areia é meio pesado. E a gente sempre subia pelo lado. Sempre que eu fui com os pastores, a gente subia pelo lado, que era mais fácil de subir. Aí um dia eu fui com o obreiro. Aí ele disse, não, nós não vamos subir por aqui não, nós vamos subir pelo outro lado. Aí eu falei, pô, quando chegou para o outro lado, quase eu não subo aqui. Você colocava o pé, a areia baixava, ia descendo. Pesado subir aquela areia, que era assim. Um cliente disse, não, tem que subir um monte, tem que ser na parte mais. Que bobagem, Deus não está nem aí para isso, esse esforço de tolo. É esforço de tolo. Quando o cara coloca a fé dele no esforço físico, é esforço de tolo. Nós temos que colocar a nossa fé na oração que a gente faz. Você pode subir um monte. Eu subi um monte esses dias alto para danar, mas alto mesmo. Mas de nada adianta subir aquilo ali e fazer uma oração sem fé. Não vai funcionar, porque não é o local, não tem lugar especial para Deus. Especial para Deus é o nosso coração crendo na palavra dele, porque o especial é a palavra dele, é quando você crê na palavra. Então não podemos criar tradição nenhuma. Deus vai ouvir você, vai atender quando você fizer sua oração crendo na palavra dele. Crendo na palavra dele. Esses homens estavam cheios de tradição, mas não estavam fazendo o que Deus mandava. Pelo contrário, todo cara que se apega à tradição anula o mandamento de Deus, porque ele coloca tanta confiança naquilo que ele está fazendo, naquela tradição que ele está seguindo, que ele não dá atenção ao que Deus está falando na palavra. Deus está dizendo, olha, faz assim, assado, mas não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado, porque não, isso aqui eu aprendi com os mais velhos, eu aprendi com não sei quem. E o que foi que Jesus falou antes de subir os céus para os discípulos? Versículo 19, Mateus 28, 19 e 20. Ele diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele está mandando ir ensinar a todas as pessoas, de todas as nações, e batizar. Aí diz, versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Bom, é esse ponto que eu quero. Vocês vão pregar o evangelho ensinando as pessoas a guardarem todas as coisas que eu tenho mandado. Não é coisa, tradição de homem, não é nada não. Nós temos que guardar, quer dizer, obedecer, fazer tudo aquilo que Jesus mandou. Não que os homens mandaram, não que os mais velhos mandaram, não que os antigos mandaram, porque aquilo não tem valor nenhum para Deus. Agora, tudo que Jesus ensinou tem valor espiritual, porque ele mesmo disse, o que eu falo, não falo de mim mesmo, foi o Pai que me ensinou a falar, foi o Pai que me mandou. O ensinamento de Jesus não era dele mesmo, vinha do Pai. Então isso nós temos que guardar, porque vem de Deus. Amém, Jesus? Se você até hoje, pastor, eu vivo apegado a uma tradição, porque eu acho que se eu não fizer aquilo, Deus não vai se agradar de mim. Lança fora isso, siga a palavra de Deus. De repente você está até passando por cima do mandamento por causa de obediência à tradição que você aprendeu com o antigo. Isso aqui foi Jesus que censurou, não sou eu. Então nós temos que aprender com Jesus, não com ninguém. Amém, Jesus? Essa é a palavra